Paz do Senhor, amém, povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui dando continuidade, na leitura da palavra de Deus, no propósito de ler a Bíblia Sagrada em um ano, amém? Por enquanto estamos conseguindo ler de 1 a 2 capítulos por dia, certo? Ainda estamos em construção ainda, Algumas coisas a gente está fazendo certo, algumas outras coisas a gente meio que se atrapalha, mas é tudo para a glória de Deus, Em nome de Jesus nós vamos conseguir, amém? E vamos dando continuidade, vamos fazendo tudo bem natural, amém? Como sempre, eu gosto de começar lendo 2 Timóteo, capítulo 3:16. Eu creio que daqui a algum tempo eu já vou ter isso decorado na mente, Às vezes temos alguma dificuldade em decorar certas frases, alguma coisa, mas em nome de Jesus, Vamos lendo, vamos indo. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? É isso aí, a escritura ela é inspirada por Deus, Esse livro que a gente tem aqui, A palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, E através de vários homens de lugares diferentes, Inspirado pelo Espírito Santo, com a permissão de Deus, eles escreveram, e nos deixaram pronto, Tudo aquilo, as leis do Senhor, amém? Até como diz aqui também, que é para ministrar a verdade, Muitas vezes nós nascemos, vamos crescendo e vamos adquirindo algumas verdades que na verdade não são verdades, São coisas que a gente adquiriu durante a vida no mundo, E que para nós era verdade, e na leitura da palavra de Deus a gente vê que nós estávamos enganados. Também serve para repreender o mal, amém? Muitas cargas da vida que a gente carrega, Às vezes da infância, da juventude, muitos malefícios que ocorreram, Devido a diversas situações, A palavra de Deus também ela serve para repreender esse mal, Se temos algum mal na nossa vida, A palavra de Deus ela nos ensina, ela retira esse mal, E também para corrigir os erros, Continuo dizendo sempre que durante a vida, muitas vezes a gente traz conosco muitos erros, coisas erradas, coisas que até mesmo às vezes por ignorância. A palavra de Deus diz que Deus não condena o tempo de ignorância, Mas depois que a gente se converte e começa a buscar a Deus, nós temos muita dificuldade, às vezes, em corrigir os erros, Coisas que a gente se habituou, que nem... eu não gostava muito assim de ler, Não fui muito assim de ler livros, a não ser na escola, mas eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade nessa parte, Ou não gostam de ler, ou têm dificuldade na leitura, Por diversos motivos tem dificuldade de ler, E às vezes a gente só precisa criar o hábito, Que dentro desse propósito a gente está lendo, se esforçando para ler todos os dias para criar um hábito, Isso faz o nosso cérebro entender que ler a palavra de Deus é necessário, E aí com o tempo ele começa a nos cobrar, isso vira um hábito, é uma repetição, Então a gente está lendo todos os dias para criar este hábito, E ensinar a maneira certa de viver. Então depois que a gente aprende sobre a verdade, retira o mal da nossa vida, é tudo uma sequência, A gente corrige os nossos erros, Então a gente começa a aprender a maneira certa de viver. E a maneira certa de viver, sem dúvida nenhuma, é dentro da palavra de Deus, Para nós mesmos, O nosso corpo, a nossa mente, Deus ele criou tudo dentro da palavra dele. Então quando nós estamos fora da palavra, a gente sofre, Então a gente tem que se esforçar para conseguir, como diz aqui, a maneira certa de viver. Existe uma maneira certa de viver, e a maneira certa de viver é com Jesus, amém? Então vamos dar continuidade. Eu quero ler aqui uma introdução, bem rápida, creio eu, sobre o livro de Êxodo. Nós estamos entrando no livro de Êxodo. O irmão Lucas, ele leu já o primeiro capítulo, Capítulo 1 de Êxodo. Nós estamos já no segundo livro da Bíblia, glória a Deus,
E então o livro de Êxodo foi escrito por Moisés. A data foi há cerca de 1400 anos antes de Cristo, amém? E aqui tem uma partezinha assim que são princípios para a vida diária, né? Para nós, durante todos os nossos dias, a gente colocar em prática, amém? Porque só a leitura da palavra não é o suficiente. Nós temos que aprender eu posso saber a Bíblia inteira, todos os versículos de cor. Se eu não praticar, não vale de nada, né? Então é muito melhor eu saber pouco, mas aquele pouco que eu sei, eu praticar. É muito mais importante do que saber toda a Bíblia, né? Então, aqui diz assim, quando Deus nos tira de uma situação, Ele sempre nos leva para algo melhor, né? Isso é para a nossa vida diária, princípios para a vida diária. A libertação de qualquer tipo de cativeiro é um processo, e Deus nos leva a atravessá-lo um passo de cada vez, amém? Glória a Deus. Permita que Deus lhe ensine a confiar nele e a segui-lo enquanto Ele o conduz a um lugar de promessas cumpridas e de grande bênção. Aleluia. Continuando aqui, diz assim, todo o livro de Êxodo é uma história de libertação, a história de pessoas que ficaram livres da opressão e que iniciaram uma jornada em direção à boa terra que Deus lhe havia prometido. Glória a Deus. Do princípio ao fim, Êxodo nos ensina como Deus nos tira de situações que nos mantêm escravizados, para nos conduzir para algo melhor. O livro de Gênesis é muito importante, né? Ali, ó, do princípio ao fim, o livro de Êxodo nos ensina que Deus nos tira de uma situação que nos mantém escravizados, para nos conduzir para algo melhor. Amém? Vamos então dar continuidade aqui. Eu vou ler agora o capítulo 2, amém? O subtítulo é O Nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não mais podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E ela disse: Quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Amém? Existem alguns estudiosos que dizem, irmãos, que ela colocou o cesto, né, no rio, só que dizem que o rio ele desce, certo? O rio Nilo ele vem pelas colinas e ele vai descendo. E diz que nessa parte aqui que ela pegou, né, o cesto, diz que em vez do cesto descer, ele subiu. Ele foi ao contrário do rio. O rio estava descendo e o cesto subiu, né? Então aqui já começa o milagre de Deus na vida de Moisés. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui no versículo 11, o subtítulo fala: Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Amém? Aqui fala a parte que Moisés, né, ele viu um dos egípcios batendo num irmão hebreu, né?
não um irmão dele, um hebreu da mesma linhagem dele, e ele olhou para os lados. A Bíblia fala aqui que, correndo o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Vê só, Moisés olhou e não viu ninguém, mas alguém estava vendo ele, né? Por isso que a palavra de Deus que diz assim, que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo que desagrada a Deus e que ninguém está vendo, mas a gente esquece que no mundo espiritual está os anjos de Deus, né? Os anjos de Deus, eles estão olhando, os anjos do lado de Satanás também estão olhando, né? E muitas vezes alguém também está olhando. Por isso que a palavra diz que nós devemos vigiar, né? Para nós não cair em tentação, né? Continuando aqui, no versículo 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher o bebedouro e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Amém? A palavra de Deus diz que Moisés, ele era um homem de grande estatura, né? Era um cara forte, porque aqui ele foi e botou frente nos pastores, não era mais de um, né? E ele sozinho, ele ajudou as moças. Versículo 18. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel também aqui diz, chamado de Jetro, né? Esse lhe perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nos dar e nos deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? Convide-o para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Amém? Amém. Esse foi o capítulo 2, amém? Nós iremos dar continuidade, certo? Nesse projeto que foi o Espírito Santo, né? Que foi Deus que nos instruiu, né? Porque ler a palavra de Deus, ela é muito importante, irmãos. Ela é necessária, né? A palavra diz meditar na palavra de dia e de noite, né? Deus não iria dizer isso para nós se fosse uma coisa sem fundamento, né? E devido a tanta dificuldade, né, o reino das trevas sempre lutando para nós não conseguir ler, para nós não conseguir, né, porque eles não querem, eles sabem que quando a gente começa a ler a palavra de Deus, os nossos olhos se abrem, né, nossos olhos espirituais se abrem, porque a palavra de Deus a gente discerne espiritualmente, amém? Então é isso aí, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor, amém? E também eu quero pedir para os irmãos, né, se inscreverem no canal, convidarem pessoas a se inscreverem, né, não para nossa glória, né, para a glória de Deus e para que o evangelho chegue a mais pessoas, né. Estamos vivendo aí uma época onde a internet ela tomou conta do mundo, certo? E hoje ela ajuda em muita coisa, né. Logo também aí vai estar chegando, né, uma internet mais rápida, né, no mundo aí tá tudo se encaminhando para isso, né? E eu creio que a palavra de Deus ela vai cada vez mais ser pregada, né? O próprio Jesus Cristo disse que a palavra iria ser pregada a todo mundo. Quando ela fosse pregada a todo mundo, chegaria o fim. E como é que a palavra vai ser pregada a todo mundo? Hoje, uma pessoa lá nos confins do mundo, lá, se tiver internet, né? A pessoa apenas com um aparelho, ela liga e a palavra de Deus está ali. Amém? Então vamos nos esforçar, vão lá, se inscrevam, dê um likezinho, né? Compartilhe, apertem o sininho para cada vez que a gente colocar um vídeo, né? Vocês forem avisados, amém? E isso tudo é para a obra de Deus, né? Tudo para a nossa obra lá na nossa casa, Igreja Fogo e Poder, amém? Né?
Vamos lá, vamos dar força, né? Porque nós temos que ser unidos, né? O povo tem que viver em comunhão, né? E é isso aí. Vamos dar continuidade em nome de Jesus. Glória a Deus.